gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar, com um assunto que com certeza vai servir para você. E se não servir para você, serve para alguém que você conhece, vai ter alguma informação que você vai poder passar para frente. Hoje aqui nós vamos chamar a atenção para os aposentados que não sabem que podem receber a restituição do imposto de renda e que a partir de 60 anos têm preferência na ordem dos depósitos pelo órgão fiscal. Quem vai explicar um pouco melhor sobre esse assunto é o Kleber Marsarioli, professor de contabilidade, que é o nosso convidado de hoje. Kleber, obrigada pelo seu tempo para dividir esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço. A gente sempre traz algum assunto assim que tem alto, a gente pesquisa e a gente veio falar sobre essa questão da restituição do imposto de renda para aposentados, que tem muita gente que não sabe que pode fazer esse processo. Kleber, como é que funciona esse processo? A gente sabe muito a restituição de algumas outras questões, mas essa do imposto de renda para aposentados, às vezes as pessoas não sabem, né? Não sabem. É engraçado esse tema em específico, porque a questão do aposentado, talvez por uma falta de ciência ou até mesmo conhecimento do tema, acabam deixando de entregar a declaração e até mesmo deixando de ter uma restituição favorável. Então nós temos dois casos, aquele que deveria entregar e não entregou por desconhecimento e aquele que poderia ter uma restituição e não conseguiu por também falta de conhecimento. A gente vê esses dois casos de uma forma bem recorrente. O tema é simples, então a gente com certeza a gente vai conseguir decorrer sobre ele sem maiores problemas, tá? A lei em específico, ela já determina a prioridade no recebimento, tanto para aposentados como aqueles que possuem doenças graves, de acordo com o rol em lei específica. Então, essa é uma vantagem. Por quê? Porque se entregue, né, da forma mais rápida possível, ela vai sempre ter a prioridade no recebimento. E como que funciona esse recebimento? A própria declaração ela já vai informar. Então, no preenchimento da declaração com os informes de rendimento do aposentado, é muito provável lá que se existir os impostos já retidos, eles serão ressarcidos, né, ou restituídos na própria declaração. A Receita ela funciona com lotes, então, dependendo do prazo da entrega do imposto de renda, você recebe mais rápido. Lembrando que o aposentado ele tem essa prioridade no recebimento. O primeiro lote agora em 2022, por exemplo, foi em maio, 31 de maio, e assim de forma sucessiva, né? Cada final do mês um lote seria distribuído. Então o primeiro lote já foi praticamente inteiro para aposentados que entregaram ali dentro de um período legal, né? Que é o previsto. É muito importante isso da questão do tempo, né? De você fazer o mais antecipado possível. Exatamente. Temos uma preocupação do tempo, tanto para a hora de receber de forma mais rápida, né? Independente se existe a prioridade ou não, mas uma questão legal. A gente tem que lembrar que o atraso na declaração também vai incidir multa. Então, às vezes, a pessoa tem uma restituição a receber que acaba perdendo pela própria multa gerada, o que não seria interessante para nenhum dos lados, né? E no momento desse aposentado fazer essa solicitação, tem alguma diferença do procedimento que já é feito para fazer a declaração do imposto de renda? Ele tem que ficar atento a alguma coisa? Tem sim, ele tem que ficar atento, porque o imposto de renda para aposentados, existe uma isenção do imposto de renda. O aposentado em si, ele vai receber pelo INSS. Então, é interessante que o INSS esteja já de acordo com as informações. Às vezes, pode existir alguns erros, né? Então, é bom que a gente saiba visualizar o documento chama Informe de Rendimentos, que nada mais é que uma forma estrutural que informa tudo que aquele aposentado ou trabalhador recebeu durante o ano calendário que vai ser declarado. O INSS por si, como ele tem essa junção com a Receita Federal, ele tem a missão de ter esse documento. E é por aí que a gente vai se basear para a declaração dos aposentados. É comum, então, que o próprio INSS ele demonstre no quadro específico já a porcentagem salarial que se refere à isenção. Então, por exemplo, né, a gente tem uma dedução de em torno de R$ 1.900 por mês. O que é interessante a gente saber é que, dependendo do salário do aposentado, nem tudo será isento, tá? Então é bom a gente se atentar.
Por isso, na declaração, com as deduções, etc., a gente pode ter essa vantagem, né? A gente tem uma porcentagem que é isenta por si só e mais aquela que pode submeter a deduções legais. Tem algum exemplo desse daí que pode falar? Temos sim. Por exemplo, como a dedução não pode abranger todo um salário e a gente tem um teto de limite, né? Em alguns casos, você terá uma porcentagem de forma isenta e uma porcentagem referente à tributação. E como é submetido à tributação, pode ser que exista valores a pagar, né, ou retidas naquele informe de rendimento. Só que ao decorrer da declaração, de modo simplificado ou por deduções legais, você consegue recuperar, que é a famosa restituição do imposto de renda, né? Então, nesse ponto, o que é interessante a gente levantar como documentação? Por lei, a restituição, né, por deduções legais, ela permite o abatimento, por exemplo, de despesas médicas. Então, despesas médicas com convênio, com clínicas particulares, psicólogos, fono, fisioterapia, etc. Então, o que a gente recomenda? Que todo o aposentado ou contribuinte guarde muito bem esses documentos, pelo menos ao prazo de 5 anos, né, com nome, CNPJ, valores, assinatura do profissional, para que ele tenha a comprovação dessas deduções. Quais outros exemplos podem ser interessantes também para a dedução? No caso de despesas com instrução. Talvez essa instrução não seja tão comum a gente encontrar no caso de aposentados, né? Mas pode sim, com certeza. Você tem um dependente ali que você faz o pagamento de despesas com instrução, ou até mesmo para o pobre aposentado, não há problema nenhum na dedução nesse aspecto. E tem um valor mínimo nessa questão dessa restituição? Não, o valor, o que acontece? Isso é interessante levantar esse ponto também, porque a restituição ela vai ser baseada simplesmente no que foi pago durante o ano. Então, por exemplo, o máximo que você vai restituir é o máximo que você pagou durante o ano. O pessoal às vezes confunde pensando que vai conseguir um valor a mais. Na verdade, não. Ela só vai recuperar o que já foi pago anteriormente, tá? Agora, se for em relação a despesas, não há, por exemplo, limite de deduções de despesas médicas, apesar de existir alguns entraves aí também em outras deduções que podem ser discutidas futuramente de forma política, né? Para existir uma dedução maior em outras despesas também. E na hora de fazer esse procedimento aí, o aposentado pega esses documentos, vai na Receita Federal, vai no site, tem aplicativo. A gente sabe que a Receita Federal tem deixado cada vez mais fácil para a gente fazer esse processo aí, o mais dinâmico, o mais simples possível. Mas nesse momento tem alguma diferença? Como é que ele pode fazer isso da forma mais simples para ele não se perder? Realmente, a Receita Federal ela tem facilitado muito a vida do contribuinte nesse ponto, né? Hoje já é possível fazer a declaração pelo modo convencional, que eu chamo, que é aquele aplicativo instalado nos computadores. Temos agora o acesso via internet, ou seja, não precisa nem fazer a instalação, a informação já vem pré-preenchida, com a senha, etc. E também pelo celular. Então, pelo próprio celular, instalando o app da Receita Federal para imposto de renda, o contribuinte, indiferente se é aposentado ou não, ele já pode fazer o preenchimento na palma da mão, né? O que facilita muito aí, talvez, a facilidade, a forma mais metodológica do preenchimento, tá? Então, basicamente, o preenchimento ele pode ser por essas 3 vias. O convencional, pela internet de forma preenchida ou até mesmo pelo celular. Então, ele guarda os documentos, faz o preenchimento, ou o que é mais comum também, né? Ele procura um profissional contábil ou algumas faculdades, que existem alguns projetos de instrução para aposentados ou outros contribuintes que necessitam, na época específica, eles fornecem também. Olha que legal, a universidade sempre se colocando aí a favor da comunidade, né? Que é uma parte do papel dela. Kleber, tem mais algum ponto que seria interessante a gente falar sobre esse assunto, que acha que a gente não abordou, que seria... eu acho que o aposentado tem que estar sabendo disso daqui. Sim, eu acredito que tem um ponto muito importante, que é no caso das aposentadorias que ocorrem em tempo tardio. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, existe a solicitação de aposentadoria. E para algum processo jurídico administrativo, ele demora. Então, você solicita em 2015 e ainda está rolando de forma judicial. E em algum momento é aceito, por exemplo. Veja que quando é aceito, todo o direito da contribuição retroage, ou seja, volta, né?
Isso é interessante porque quando tem essa volta ao passado dos rendimentos, é muito provável que ele receba um grande valor. E esse valor é tributado e pode ser recuperado em grande quantia. Então, eu já tive casos de recuperação nesse sentido de imposto de renda em valores plausíveis, vamos dizer assim, né? Por mais que o salário não fosse alto, mas como é acumulado, ele tem um valor que pode ajudar bastante o aposentado ali no caso. É bom sempre ficar atento, procurar um profissional de confiança, que você sabe que vão saber orientar direitinho sobre essas questões. O Kleber deu várias dicas hoje, explicou bem direitinho, acho que ficou bem claro para o nosso público. Kleber Massarioli, professor de contabilidade, obrigada pelo seu tempo. Aqui vai ficar de portas abertas para você voltar e falar de outro tema em outro momento. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. O Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Eu espero que tenha tirado alguma dúvida que você tinha sobre esse assunto. Eu convido vocês sempre a visitar o YouTube da TV Câmara Campinas, ver os outros programas, ver os assuntos que já foram falados aqui e também assistir os outros programas da TV Câmara Campinas. Eu aguardo vocês na próxima edição do Na Ponta do Lápis.